Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Filipenses, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Quando a gente é criança, eu tenho um irmão, ele é mais velho. Eu tenho outros irmãos que eu não tive convivência, mas eu tenho 4 irmãos. O mais velho hoje tem 20 anos já, mas eu no casamento da minha mãe se casou e esse homem tinha um filho, e então eu convivi com esse irmão, né? E a gente brigava de vez em quando, né? Não tem como, acho que todo irmão já discutiu, já brigou, já ficou de cara feia, né? E às vezes a minha mãe dizia: é por isso que não vai ter paz no mundo, né? Porque vocês brigam demais. Mas é normal que os membros da família nem sempre se deem bem em alguns momentos. Agora, mesmo isso dentro da família de Deus, às vezes existem divergências, e essas divergências às vezes se tornam sérias. E é por isso que Paulo no verso 1 ele fala: fiquem firmes no Senhor. Em Filipenses, o apóstolo implora a Evódia e a Síntique que sejam da mesma mente no Senhor. Ao mesmo tempo, essas duas mulheres serviram ao lado de Paulo no Evangelho. A palavra grega no verso 3, traduzida como disputaram ao meu lado, significa literalmente lutar juntas. Paulo emprega a mesma palavra para Filipenses 1:27, quando exorta os filipenses a permanecerem firmes, lutando juntos pela fé no Evangelho. Por que os cristãos se dividem? Nós enfrentamos divisão quando mudamos nosso foco do que temos em comum, ou seja, a fé do Evangelho. Em vez de lutarmos juntos em nome de Cristo, lutamos um contra os outros e agimos por interesse próprio. Por um lado, deve nos encorajar a saber que a igreja primitiva enfrentou os mesmos problemas que nós. Ao mesmo tempo, é um alerta. Essa abordagem egocêntrica prejudica nossa vida espiritual e a missão da igreja. É importante notar que Paulo não diz que os cristãos devem concordar sobre tudo. Podemos diferir sobre muitas coisas e algumas de nossas diferenças podem ser significativas, mas devemos ter a mesma mente no Senhor. Ocasionalmente, as diferenças que surgem entre os crentes tornam-se tão sérias que precisam de intervenção de um terceiro antes que possam se reconciliar. Paulo pediu a outro crente filipense, referido apenas como meu verdadeiro companheiro, para ajudá-los. Não podemos forçar as pessoas a se reconciliarem, mas podemos ajudá-las. Existe alguém que precisa de sua ajuda como pacificador hoje? Peça a Deus sabedoria e a oportunidade de intervir quando necessário. Infelizmente ou felizmente, nós pensamos diferente e está tudo certo em pensar diferente. O que não pode acontecer é cada um puxar para um lado dentro da igreja, dentro do Evangelho. As principais rixas, discussões, brigas vêm porque nós colocamos o nosso achismo na frente das decisões, e aí sim a gente começa a puxar para um lado e o irmão para o outro, e a igreja começa a ter problemas. O maior segredo é seguirmos o exemplo de Cristo, obedecermos a sua vontade e não colocar os nossos achismos à frente das coisas. Porque, da mesma forma que aconteceu aqui, nessa história, por isso que essas histórias estão na Bíblia, para que possamos tirar lições, para que possamos tirar aprendizados. Elas estão aqui porque aconteceram e
existe um eco em nós hoje, ó, aconteceu esse problema lá também. Eles resolveram assim. O conselho de Paulo foi esse. E ele nos dá esse conselho hoje, querido. Se você pensa diferente do seu irmão, se você toma uma decisão diferente do seu irmão, que isso não seja um momento para briga, um momento para rachadura, um momento para divisão. Pelo contrário, siga o conselho de Paulo. Permaneçam firmes no Senhor. Que Deus nos dê ajuda suficiente, que nos dê sabedoria suficiente para, ao invés de criarmos dissensões, a gente possa criar um caminho de inclusão, de abraço, de reconciliação, para que a obra de Deus continue seguindo avante. Que Deus nos abençoe.